1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Eterno Deus, te glorificamos, ó Pai, quando temos dado esta oportunidade de aqui estarmos reunidos na Tua presença para adorarmos e bendizer o Teu santo nome. Senhor, só Tu és o nosso refúgio, e esta noite que tem preparado para cada um de nós, estamos aqui reunidos, Senhor Deus, para louvarmos o Teu nome santo, para cultuarmos a Ti. Senhor, receba os louvores entoados neste lugar. Senhor, eu te rogo envio da Tua palavra e continue falando em cada coração, e possamos entender a Tua vontade, para Te servir e Te adorar, Senhor, e estarmos na beleza da Tua santidade, e sermos a cada dia, Senhor Deus, adoradores, e bendizer o Teu santo e glorioso nome. É o que nós Te rogamos. Continue conosco, dá-nos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus que nós lemos diz: regozijai-vos sempre. E eu pergunto para os irmãos: é fácil regozijar sempre? Quando nós lemos essa mensagem, diz a palavra de Deus, e aqui nós temos uma afirmação. Isso significa que não há uma pergunta para nós, não há um será, não há um talvez, não é simplesmente melhor que se regozije sempre, mas se, não, a palavra de Deus diz: regozijai-vos sempre. Ela é afirmativa. E quando nós lembramos do Salmo 100, a palavra de Deus diz: servir ao Senhor com alegria. Glória a Ti, Jesus. Apresentai-vos a Ele com cântico. Glória ao Teu nome, Jesus. E nós, olhando para as dificuldades, as adversidades da vida, e podemos então perguntar, como podemos fazer a pergunta nesta noite: como regozijar sempre? Como servir ao Senhor com alegria? Porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. Regozijar em meio a aflições? O que nos faz, o que nos motiva a regozijar? A servir ao Senhor com alegria, a apresentar-nos a Ele com cântico. E o salmista então responde: sabei que o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Santo é. Quando nós sabemos que Ele é Deus, então nós entendemos que Deus é onisciente.
Ele conhece todas as coisas, Ele sabe do que nós passamos, Ele conhece por dentro e por fora, Ele conhece até os pensamentos, Ele é onipresente, Ele está em toda parte, então Ele nos acompanha. E mais importante, quando Ele está em nós, para nos guiar, para nos fortalecer, Ele conhece tudo, onipresente, onisciente, e Ele é onipotente. O Senhor tem o poder para mudar, para transformar, para resgatar, para dar vitória. Então nós sentimos o cuidado de Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Glória a Deus. A segunda resposta que nós encontramos foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Olha que interessante. Somos povo seu. Então nós passamos a saber a quem pertencemos. Pertencemos ao Senhor. E o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia. E agora Ele diz: somos ovelhas do seu pasto. Então o que o Senhor tem? Pasto. O que isso significa? O salmista, no Salmo 23, ele diz: Ele me leva a pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor. O Senhor me leva a pastos verdejantes. O que Ele está dizendo? O Senhor é quem cuida da minha vida. Glória a Ti, Senhor. E Ele não diz que nada aconteceria. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consola. Ele diz: ainda quando o Senhor me corrige, eu sou consolado. Porque a vara para corrigir e o cajado para fazermos trilhar o caminho correto. Então quem cuida de nós? Não diz que nós temos pasto, a ovelha não tem pasto. Mas Ele diz que o pastor tem pasto. Me leva a pastos verdejantes. Ele tem alimento pronto, que alimenta a minha alma, que me fortalece, que me dá vigor, que tem vitamina, para mim ter um crescimento espiritual, para caminhar na presença de Deus. E foi Ele que me fez, foi Ele que me criou e me fez ovelha do seu pasto. Eu posso estar loqueteando, porque o Senhor preparou todas as coisas para mim. E essa é a razão que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalonicenses, e esta mensagem para nós: regozijai-vos sempre. Glória a Ti, Jesus. Aleluia. Então não tem motivo para não regozijar. E ele continua dizendo: orai sem cessar. Orai sem cessar. Por quê? Porque é por meio da oração que nós mantemos uma comunhão com Deus. Porque é pela oração que nós falamos com Deus, que nós dialogamos com Deus, que nós colocamos diante de Deus as nossas causas. Ao hino da harpa cristã, que diz assim: falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. E a resposta: isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. E o hino reconhecido dos irmãos, que diz: quando tudo deixares no altar, só então
há de ver que o Senhor tem poder. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que aconteceu com Ana? A Bíblia diz que Ana não podia ter filhos. E Penina zombava de Ana. E eu pergunto para os irmãos: Penina era um problema na vida de Ana ou era uma bênção na vida de Ana? Ela zombava e Ana subia, ia até o templo, e Eucana dizia: come, e ela não comia. E ele dizia: não sou para você melhor do que 10 filhos, mas ela não comia. E Penina zombava dela. E um dia ela toma um propósito. E ela deixa tudo no altar de Deus. Porque a Bíblia diz que ela foi orar. E o sacerdote olhando diz que ela só mexia com os lábios. A teve até por embriagada. Ela disse: não estou embriagada, não sou filha de Belial, mas eu derramo a minha alma perante o Senhor. Glória a ti, Jesus. E ela levou a bênção de Deus. Ela obteve a resposta de Deus. E quando ela volta com Samuel nos seus braços, porque deu Deus e deu filho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E poderíamos dizer: mas Penina era um problema para Ana. Não. Se Penina não zombasse de Ana, Ana não ia orar. E se Ana não orasse, se entregasse ao Senhor, derramasse a sua alma perante o Senhor, ela não teria vitória. E não teria Samuel. Percebe que por vezes até as dificuldades, os problemas que acontecem na nossa vida nos aproxima de Deus, quando nós regozijamos sempre, quando nós oramos sem cessar. Aleluia. A gente diz: mas eu vou orar, estou sem força, mas vem a dificuldade, para não preciso colocar essa causa diante de Deus. Por isso a Bíblia diz: com toda oração e súplica. Glória a Deus. E quando nós olhamos, aí a Bíblia diz assim: em tudo dai graças. Glória a ti, Jesus. Por que dai graças em tudo? Glória a ti, Senhor. E diz: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual que é a vontade de Deus? Em tudo dai graças. Por quê? Graças a Deus que teve Penina, Ana orou e Deus levantou o profeta Samuel. Aleluia, Jesus. Veio Samuel, o filho de Ana, foi criado no templo e foi juiz de Israel. O sacrifício de Jesus trouxe salvação para nós. Ele morreu no nosso lugar e ressuscitou e venceu a morte. Se ele não tivesse morrido, ele não vencia a morte, ele não teria ressuscitado. Mas ele venceu a morte e nós temos direito de vida eterna. E quando nós trazemos para a nossa vida, nós entendemos o porquê que Deus quer que nós agradecemos. Porque as dificuldades que surgem, os problemas que surgem, traz a semente da bênção. Aleluia. Glória a Deus. Lembra da vida de José? A história de José. José foi governador do Egito. José trouxe livramento para a sua família, para que não morressem de fome.
Por quê? Porque os seus irmãos o venderam, porque ele foi acusado sem merecer e foi preso. Mas ele não se abateu. E ele, sabendo da palavra de Deus e da vontade de Deus, ele pôde dizer aos seus irmãos: vocês intentaram mal, mas Deus transformou em bem. Glória a Deus, aleluia. Para a preservação da vida foi que Deus fez desta forma. Então ele entendia o agir de Deus, o trabalhar de Deus. E porque José entendeu o trabalhar de Deus e passou confiante, não perdeu a sua fé, não perdeu a sua postura diante de Deus, de uma família, quando saíram do Egito, havia uma nação. Era para José ter desistido? Mas José tinha aprendido em tudo da graça. José podia ter entrado numa depressão, dizendo: a minha própria família, são meus irmãos, eles queriam me matar, e eles me venderam, meus primos compraram, porque os midianitas e os ismaelitas eram primos, que foram que compraram José e o levaram ali para o Egito e o venderam lá. Mas ele conhecia a vontade de Deus em tudo da graça. Glória ao teu nome, Jesus. Tudo não é pela metade. Tudo não é, mas é a maior parte eu agradeço. Tudo é tudo. Não importa a circunstância, foi Deus que nos escolheu, foi Ele que nos chamou, é Ele que cuida de nós. Não extingais o Espírito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando Deus quer agir na nossa vida e nós nos entregamos a Ele, Ele manifesta com seu poder. Mas se nós vemos dificuldades, não tem condição, não dá. Mas eu quero ser usado por Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus nos ensina que a excelência está no vaso de barro, para que a glória seja de Deus e não nossa. Aleluia. Então Deus sabe que nós somos vasos de barro. Aleluia. Deus conhece a nossa fragilidade, mas Ele nos amou e nos chamou como seus filhos. Somos filhos de Deus. Cremos agora no Senhor, recebemos o nome de Jesus Cristo para sermos instrumentos de Deus, para deixarmos então que o Senhor nos use conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas eu acho que se fizer diferente, eu não acho nada, porque o Senhor já encontrou. Ele já encontrou. Eu estava perdido e Ele veio me buscar, Ele veio me salvar. Agora estamos nas mãos de Deus, sob os cuidados de Deus, para cuidar de nós. Somos ovelhas do seu pasto, como nós já ouvimos nesta noite. Mas Ele cuida de cada um de nós, e se Ele cuida de nós, Ele é o dono da obra. Ele é o dono. Ainda disse ali no encontro em Catanduva: quem iniciou a obra em Monte Azul? Quem é o dono da obra? É o Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? A Bíblia diz que Ele é Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que dia que Jesus perdeu uma batalha?
Que dia! E quando nós vemos o agir de Deus, nós observamos que ele vai além do que o homem pode explicar, do que as estratégias que qualquer soldado pode ter. Quando Deus manda ali o capitão do exército celestial falar com Josué, eu vim aqui para te falar como você vai vencer Jericó. E ele não disse: olha, você prepara uma bomba atômica e solta lá, vai morrer um monte de gente. Foi isso? Você arrumar um canhão? Não. Diz assim: você faz o seguinte, você põe o povo, põe o sacerdote na frente, o povo vai rodeando a cidade. Cada dia você, durante 6 dias, você dá uma volta. No 7º dia, você dá 7 voltas, toca a trombeta, as muralhas cairão. Está resolvido o teu problema. Você já viu essa estratégia de guerra? Cada dia dá uma volta, o 7º dia dá 7 voltas. E para vencer no sentido espiritual, qual que é a estratégia? Persistência, obediência. Cada dia dá uma volta na cidade, levando a palavra de Deus. E as almas vão ouvindo a palavra, Deus vai trabalhando, porque a semente é plantada, a semente é regada e Deus vai dando crescimento. Ah, mas a muralha de Jericó era muito resistente. Só que o capitão do exército do céu não chegou para contar como é que era a muralha, ele não calculou a muralha de Jericó. Se a muralha de Jericó é resistente, se não é, se ela tem potência, se não tem, qual a largura dela, não interessa. Pode ser a mais larga do mundo, não é maior do que o poder de Deus. E às vezes nós olhamos a dificuldade, nós sabemos mensurar e chegamos à conclusão: é complicado, é difícil, não vai não. Por quê? Porque eu meço o problema e comparo com a minha força. Mas eu não tenho pasto, eu sou ovelha do pasto do Senhor. Saber que o Senhor é Deus, Ele é Deus, Ele cuida. Então, se eu sou ovelha do pasto do Senhor, se Ele cuida da minha vida, Ele é o dono da obra, Ele vai cuidar de cada um de nós. Aleluia. Ele vai cuidar da minha vida, Ele já sabe o tamanho do problema. Portanto, Ele sabe qual que é a solução e nos chama para a obediência. Então não extingais o Espírito. Hoje eu estou animado, vou ganhar a cidade toda para Jesus. Aí amanhã eu acordo e falo: hoje eu não estou muito bem não, agora vai perder tudo. O Deus de ontem, Ele é hoje. Então a minha confiança de ontem tem que ser hoje.
e todo dia confiando no Senhor. Por isso que lá em Apocalipse diz: lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. O primeiro amor, quando aceitamos a fé e queremos que todos aceitem. O fervor do Espírito, uma comunhão viva com Deus. Não desprezeis as profecias. Às vezes eu vejo, né, Deus fala, o irmão fica tão contente. Deus falou comigo. Aí no outro dia vem um problema. Aí ele esquece que Deus falou. Esquece que é Deus que falou. Fala: não tem jeito, né? Estava tão feliz. Por quê? O problema, quando Deus fala e tem algum problema, anula a palavra de Deus. O que faz separação entre Deus e o homem? É luta? Luta separa Deus do homem? Dificuldade na vida separa Deus do homem? O que separa Deus do homem? O pecado. O pecado de quem? Do outro? O próprio pecado. Do que se queixa o homem vivente, diz a palavra de Deus: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O pecado do outro não vai te separar de Deus. Ah, mas desanima, gente. Aí o desânimo está em você ou no nele? Não, desanimei por causa do outro. Sei que Jesus carregou a cruz nos ombros e não desanimou. Chicotearam ele e ele não desanimou. Colocaram uma coroa de espinho na sua fronte e ele não desanimou. O seu suor se transformava em gotas de sangue e ele não desanimou. Lhe deram vinagre quando ele diz: tenho sede, e ele não desanimou. A Bíblia diz, por meio do profeta Isaías, como ovelha muda foi levado ao matadouro e ele não abriu a sua boca. Aleluia, Jesus. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, diz: e o puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Percebe que o texto vai dizendo: agradou o Senhor em moê-lo, e diz assim: a boa vontade do Senhor. E o versículo 11: ele verá o fruto do trabalho da sua mão e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Olha o exemplo de Jesus. E por que ele fez isso? Quando lemos o profeta Isaías, o profeta messiânico, então ele estava se cumprindo, em Cristo estava se cumprindo as profecias para a redenção da nossa vida.
Então a palavra de Deus é a maior profecia. Qualquer outra profecia que possa ser até bonita e elogiar, mas se for contra a palavra de Deus, não é de Deus. Porque Deus é fiel na sua palavra, Ele não fala contra a sua palavra. Então diz: examinai tudo, retende o bem. Examina o que é bom na sua vida. Existe algo melhor do que servir a Deus? Existe algo melhor do que adorarmos ao Senhor? Por isso o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então quando vem da parte de Deus é bom para nós. Examinai, analisa se é a direção de Deus, se é a graça de Deus, se é a vontade de Deus. Às vezes o que acontece? Deus fala, aí vem outro que fala outra coisa, outro fala outra, aí nós desprezamos a profecia, porque a profecia é a boca de Deus falando, é aquilo que Deus fala. E hoje, nos nossos dias, estão banalizando o termo profecia, estão cantando: vou profetizar sobre a sua vida, estão falando: mas eu profetizo, e profetizo, e profetizo, e profetizo, e Deus não falou nada. Então devemos analisar e não desprezar, porque quando Deus fala, nós devemos entender, acatar, buscar o discernimento de Deus. E aí a palavra do Senhor diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Todo o vosso espírito. No Espírito nós temos uma comunhão com Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por meio do Espírito, Deus preenche a nossa alma, nossos sentimentos, nossas emoções, nossa mente, e que demonstramos por meio do nosso corpo. Então o que demonstramos no exterior vai depender da nossa comunhão com Deus, que Ele nos alimentou. E se regozijamos sempre, oramos sem cessar, em tudo damos graças, fazendo a vontade de Deus, não extinguindo o Espírito, não desprezando as profecias, examinando tudo, retendo o que é bom, e abstende-vos de toda aparência do mal. Não diz aqui: abstende-vos do mal. Abstende-vos da aparência do mal. Isso é, parece que é mal, então fica longe. Alguém fez uma ilustração e diz que uma empresa estava contratando os motoristas e tinha um lugar para passar próximo de um barranco, né? E a vala lá era profunda, e diz que veio o primeiro motorista, passou 10 centímetros e saiu e falou: olha, eu passei 10 centímetros lá do buraco. Eu sou bom motorista. Outro falou: vou fazer melhor. Veio e passou 5. E o terceiro foi fazer o teste e deu a volta e passou longe. O patrão falou: vou contratar isso daí. Quer dizer, foge da aparência do mal. Não, eu vou ver. Quanto mais perto eu fico do mal, eu não caio. Não, fica longe. Parece que é mal, então fica longe. Desde que a palavra de Deus ensina: abstende-nos de toda aparência do mal.
Às vezes as pessoas dizem, mas o que tem? Não tem nada a ver. E o testemunho de vida? E quando alguém olha, mas não tem nada a ver com os outros. Aí Jesus disse, eis testemunha. Os outros estão vendo do lado de fora. Então Jesus tem que brilhar em nós, para que eles possam ver. E ver Cristo em nós. Assim somos guiados, e o Deus de paz nos guarda, nos santifica em tudo. Ele que nos sustém, mantendo nosso espírito, alma e corpo plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Então o Senhor é quem nos faz fiel. Que possamos a cada dia servir ao Senhor Jesus Cristo. Saudai a todos os irmãos com nosso santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E eu faço apelo aqui, o apóstolo Paulo diz, né, irmãos, orai por nós. E é mandamento bíblico orarmos uns pelos outros. E a saudação com ósculo santo também é mandamento do Senhor. Hoje às vezes pessoas vão esquecendo e vão deixando. Mas não precisa não. Mas passou. Outro diz, mas escandaliza. E cada um vai arrumando uma desculpa para não obedecer ao Senhor Jesus. Mas Deus chama a sua igreja para viver em santidade. E até hoje fica a palavra de Deus. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. E eu creio que aqui nós estamos reunidos como santos irmãos. Alguns dizem, esse texto aí não é para nós. Aqui diz que é para os santos irmãos. Vai falar, tem que saudar o nosso santo. Mas não é para nós. É da época de Paulo. E Paulo diz assim, não, para os santos irmãos. Então quem é santo irmão? Aquele que mantém a palavra de Deus somos nós. Por isso que nós cremos na palavra do Senhor. Agora aqueles que vão tirando um pedacinho, né? Isso não é para nós, isso é lá para a época de Coríntios, isso é para a época lá de Tessalonicenses. Paulo escreveu para mim, Paulo escreveu aí, Paulo diz assim, que tudo que é útil para nós, ele deixou escrito. Nosso amado irmão João, eu disse, se fosse escrever tudo, não ia caber tudo no livro. Se escreveu um monte de coisa, eu posso falar, mas o que é útil está escrito. Aquilo que é importante, aquilo que vocês devem seguir, está aqui, está na palavra. Então nós vemos que o grande amor do Senhor Jesus, vemos que Jesus nos ama. Olha o amor de Jesus Cristo. Há motivo para regozijarmos sempre? Para quem nós devemos olhar? Aleluia, Jesus. Se nós olhamos para Jesus, nós contemplamos a sua graça a nosso favor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Que Deus continue abençoando a cada um. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Se nós olharmos para Jesus, nós receberemos e entenderemos a sua graça. Que Deus continue abençoando a sua igreja, que Deus dê graça a cada um dos irmãos, possamos estar firmes
exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Permitindo o Senhor Jesus, próximo sábado nós teremos inauguração do templo ali na cidade de Mirassol, a partir das 19 horas, cultuando ao Senhor, nos alegrando com os irmãos ali. Mais um tempo, né, para a igreja poder se reunir e glorificar o nome do Senhor.